Está entrando no ar, programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando da sua TV web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso programa Saúde Total, sempre falando sobre os 7 níveis de saúde, física, espiritual, mental, familiar, relacional e muito mais. Estamos aqui novamente com o psicólogo Wellington Messias. Isso, perfeito. Tudo jóia, Wellington? E aí, beleza? Tudo jóia, graças a Deus? Jóia. Ótimo. Estamos aí. Vamos falar hoje sobre psicologia esportiva, é isso? Isso, exatamente. Então tá. Wellington, a palavra é sua. O que você tem a dizer a respeito de psicologia esportiva? Quais são os quesitos? No que você pode ajudar? O pessoal nosso telespectador que esteja assistindo aí nessa parte de psicologia esportiva para atingir objetivos, recordes, alguma coisa assim. Se você já tem algum cliente nessa área, a palavra é sua, meu querido. Beleza, obrigado. Primeiro de tudo, agradecer mais uma vez o convite aí, né? Estamos sempre aqui, sempre muito bem prestativos aí ao trabalho da saúde e tudo mais, né? Uhum. Então, psicologia esportiva, ela trata relacionada, ela está sempre, como qualquer parte do esporte, na verdade, relacionada a questões de desempenho, né? Certo. No caso aí da psicologia esportiva, é a questão de tratar o emocional do atleta para as questões de competição. Certo. Né? Tanto para ele alcançar o melhor desempenho dele em treino, como também na competição em si. Né? Então, trabalha questões relacionadas à ansiedade, à superação de limites, metas e muito mais nesse contexto assim, né? E também algumas questões relacionadas à saúde do atleta no geral. Né? Ou, por exemplo, quando a gente... porque assim, né? Determinadas algumas linhas da psicologia tem muito essa questão de dividir o atleta, a pessoa em si, do papel de atleta que ela faz na execução do esporte. Duas coisas distintas. Atleta distintas. E a pessoa. Exatamente. Não é muito comum, mas eu já cuidei de atletas fazendo esse trabalho e coisa e tal, mesmo não sendo especialista da área, né? Mas eu tento sempre levar de uma maneira em conjunta, né? Tratar tanto o atleta quanto a pessoa que está por trás do atleta, né? Porque não é muito incomum, vamos dizer assim, que os atletas, muito do rendimento dos atletas está atrelado à vida que eles levam fora da vida de atleta, nas suas vidas particulares. Né? Então, eu pessoalmente acabo também, pela minha especialidade clínica, vamos dizer assim, acabo também entrando por este lado. Né? Então, a minha experiência já foram com tenistas de mesa, já com karatecas, jogadores de futebol, amador, né? Que já me procuraram referentes a essas questões da psicologia do esporte. Né? Então, pelo menos as experiências que eu já tive, você percebe que muito do desempenho deles é freado, às vezes, por questões particulares. Entendi. Uma vez eu escutei uma entrevista, se eu não me engano, foi no Pânico, que a psicóloga estava falando lá, o pessoal lá do Pânico entrevistando o Emílio, aí chegou uma hora que ela falou assim, não, e tal atleta, eu identifiquei o seguinte, que ele tinha um trauma de pequeno, que o pai dele violentava ele, batia nele e tudo mais, ele tinha uma raiva tão grande do pai, que se eu tratasse isso, ele ia perder o ímpeto dele na hora da competição. Então eu não tratei esse ponto, porque se eu trato, perde aquele start do cara no MMA, do cara chegar lá e dar tudo de si, e não perder a luta e bater, se superar. É mais ou menos por aí? Isso, exato, tá vendo? Olha como que ela fez a divisão.
né? Como que a gente, usando a psicologia, o termo dicotomizou, né? Ou seja, separou, por um lado, o atleta, do outro lado, a questão pessoal. Ela sabia que a pessoa que estava desempenhando o papel de atleta tinha problemas com o pai e coisa e tal, né? Mas ela resolveu olhar pelo lado, obviamente ela deve ter sido contratada para isso, para olhar para o perfil dele de atleta. E não ele como pessoa completa. Certo. Tá bom, então e o que eu acho até de certa forma estranho, né? A pessoa chegar e falar, olha, você tem um problema, mas eu não vou tratar porque você precisa disso para ser um atleta melhor. Ela não deve ter falado isso para ele, mas deve ter falado isso para algum coaching dele, Sim. alguma coisa assim. E o cara falou assim, não, se você identificou isso e a gente percebe que é isso que vai... Que é o fator motivacional, né? O comportacional, não mexe nesse ponto porque nós queremos ele a ponto de bala, né? Exato. Entendeu? Quer dizer, aí o que estava em voga era o atleta antes da pessoa. Entendi. Entendeu? Mas espera lá, né? E se de repente tratasse, se ele não seria uma pessoa melhor? Ele não estaria mais bem resolvido? Entendeu? Esse é o fator motivacional. Tá, tudo bem, mas você está olhando só pelo lado do atleta. Mas e a repercussão disso na vida pessoal? Na vida pessoal dele, como é que é? Ou isso não importa? Ou será que na vida pessoal ele não é tão agressivo quanto que ele é no ringue? Será? Isso eu não lembro dela ter comentado alguma coisa, mas pode parecer, questão, né? Agora, já num caso de um mesatenista, alguma outra coisa, um esporte que não seja tão de contato, tanto de violência, né? Aí é interessante tratar dos dois. Porque pense pelo seguinte lado. Entendeu? Inclusive atletas de luta também, mas imagina o seguinte tipo de circunstância. O atleta ele é extremamente ansioso e, de repente, ele tem que ir para uma competição onde ele está sofrendo muita pressão. Para finais ou para vamos supor, né, a trajetória no campeonato dele depende daquela partida. E o cara tem um quadro de ansiedade. Você vai investigar o quadro de ansiedade do paciente, está relacionado, de repente, a questões familiares. E você vai falar, não, isso aqui é questão familiar, eu não vou tratar? Como já aconteceu comigo, até questões de luta, né? Com o karatê que eu acabei treinando, mas participando do treinamento dele. Eu acabei averiguando que existiam questões ali familiares, né? Que impedia o atleta de alcançar níveis maiores. E eu entrei no assunto, sem medo nenhum, né? Mas quando o atleta chegou em casa e contou pro pai, como é que foi o psicólogo? Aí falou, não, a gente conversou sobre aquele assunto delicado que aconteceu lá. O pai do atleta me procurou. Esse tipo de assunto que é um assunto delicado, eu não quero que você toque. Aí você faz assim, pera lá, como é que eu vou trabalhar o emocional do atleta sem trabalhar as questões emocionais dele? Caraca, velho. Quer dizer que o pai entrou ali no meio e já deu... Você fica algemado. Deu uma cortada na sua atuação. Exato, entendeu? Aí é aquela coisa, né? Você faz o melhor que você pode diante das circunstâncias que você tem. Entendeu? Entendi. Mas aí você parou de mexer naquele ponto ou você parou e não comentou mais com o pai? Não, eu parei. Porque é aquela coisa, obviamente as minhas questões são com o paciente, com o atleta em questão, essa questão. Mas eu deixei bem claro, né? Eu falei, olha, eu tô aqui, um psicólogo do esporte, mas eu tenho que atuar com o emocional. A minha área de atuação é emocional. Se você quer medir desempenho dele em determinado tipo de situação, eu preciso mexer no emocional dele, eu preciso resolver essas questões com ele, senão ele não vai, né? Então eu falei assim, ele falou, não, mas a gente não quer, porque isso é um assunto delicado de família, e a gente não quer que isso venha à tona, que faz mal para ele depois. Falei, bom, tudo bem. Trabalhei, aí eu tive que dicotomizar e trabalhar só as questões do atleta. Dicotomizar seria o quê? Cortar? Dividir. Dividir essa questão. E mesmo sem tocar naquele ponto, você conseguiu dar uma contornada. A gente tentou fazer o possível, né? Mas, que nem, imagina E até entra naquele assunto que você comentou anteriormente com relação ao atleta de MMA, né? Você imagina assim que, por mais que o atleta ali ele esteja numa competição de luta, de combate corporal, né, onde ele precisa de uma certa motivação, de uma certa agressividade, isso não quer dizer que ele tenha que desligar a parte racional dele. Sim. De criar estratégia,
de como que, sei lá, o cara luta no chão, então não posso deixar o cara me derrubar. O cara, ele é um striker, né? Ele é um lutador de punho e coisa e tal. Pô, então eu preciso procurar uma estratégia para levar ele pro chão. O cara tem que estar pensando. Agora você imagina se o cara pega como adversário um Anderson Silva, como o Anderson Silva gostava de provocar os adversários. E o cara perde a cabeça, e aí como é que fica a estratégia do cara? Então, dependendo do que o cara vai enfrentar, você também tem que identificar quem ele vai enfrentar. Sim. A gente tenta preparar para o máximo de situações possível. Entendi. Quando você encontra uma dificuldade, entendeu? Que isso pode prejudicar. Ou, às vezes a queixa já vem. Olha, é um ótimo atleta, treina muito bem, pratica muito bem, tem experiência, mas chega lá na hora ele fica amarrado. Ou acontece, vamos supor, ele toma o primeiro ponto e ele perde a cabeça. Porque ele começa a querer correr desesperadamente, aquilo abala o emocional dele, ele perde a competição. Mas no caso de uma competição, por exemplo, de karatê, onde você tem muitos atletas que você vai enfrentar e chaveamentos que às vezes você não identifica, porque às vezes um que era favorito não ganha e tal, como é que você consegue identificar? Você tem que ter um briefing dos outros adversários ou você vai mais ou menos num geral de comportamento, de coisas do gênero? O foco aí, no caso, é no atleta alvo do que está sendo tratado, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu vou olhar para as dificuldades que o atleta que eu estou acompanhando tem. Certo. Então, vamos supor, se ele, independente se ele vai ou não encontrar um atleta que possa provocar ele, ou que ele tem o costume de sair em desvantagem em pontuação e ele perde a cabeça, eu preciso tratar essas questões. Entendi. Para que ele, mesmo que ele leve o primeiro ponto, que ele esteja consciente que é só um ponto e que tem 3 minutos de luta ainda para acontecer. Uma fase da luta. Exatamente. Entendeu? Agora, se ele perde a cabeça no primeiro minuto de luta porque ele leva um ippon, entendi. Acabou. Entendeu? É que toda a preparação de um ano e meio, vai por água abaixo porque ele deu um vacilo, porque ele foi surpreendido. E como é que você faz esse preparo? É através de conversas ou você tenta um atendimento meio de hipnose? Como é que é a técnica? É aquilo, né? É baseado na queixa. Normalmente a gente faz assim, a gente acompanha o treino, né? E observa o atleta em ação. Tá. Né? Então dali você já começa a entender a mudança de postura, se o atleta, em caso de luta, fica mais agressivo, ou ele começa, eu né, que tem uma certa experiência com karatê já, né? Então a gente já tem um pouco mais de bagagem referente às questões do karatê, por exemplo, no meu caso, né? Mas você percebe, por exemplo, o mesa tenista, o cara começa a ficar agitado, o cara começa a bater raquete na mesa, entendeu? Ou o cara, sei lá, coisas simples que ele tá acostumado a fazer, ele começa a errar. Então você já fala, o cara tá nervoso. O cara tá saindo de si. Entendeu? Então, e aí agora que eu tenho que atuar. Exatamente. Então eu anoto. Certo. Aí eu já sei mais ou menos as queixas. A primeira coisa eu chego e falo, bom, você percebeu que tal momento aconteceu isso com você? E eu já percebo se aquilo é consciente ou inconsciente. Entendi. Aí ele vai recuperando a memória e aí você... Não, eu não percebi que eu tava fazendo isso. Entendeu? Falei, não, mas você tava, de repente, até filmar. Ali o cara em treino, falou, você percebeu, olha o que você tava fazendo aqui. Você lembra de ter feito isso? Putz, eu não estava tão concentrado que eu nem percebi. Falei, então, a gente vai trabalhar isso. Você estava nervoso? O que estava passando na sua cabeça na hora? Era pressão para querer ganhar? Era querer recuperar o ponto a todo custo? O que estava acontecendo? Você pensou na estratégia? Você esqueceu da estratégia? Entendeu? Qual que era a sua estratégia de momento? Ou qual que era o correto ter feito que você não fez? E trabalhando isso emocionalmente. Sim. Entendeu? Às vezes até com questões... como, por exemplo, o karatê lhe dá bastante liberdade para isso, né? Que são aquelas questões de meditação, de fazer o... Agora não estou afastado do karatê, não me lembro o nome corretamente. Mas fazer aquela parte de kata também. O kata nada mais entre outras coisas... Simulações de luta. Simulação de luta, mas também ele é a parte meditativa do karatê. Porque você está ali e você está prestando atenção, você tem toda uma questão de percepção corpórea que você pode trabalhar dentro do kata. Né? Legal. De fazer os movimentos mais bruscos, fazer eles mais lentamente, como se fosse uma espécie de um Tai Chi Chuan. Entendeu? Sei.
e dali falar, pô, presta atenção, vamos supor, se o atleta do karatê, por exemplo, tem uma dificuldade de postura de pé e na hora da luta ele não está percebendo que ele está jogando o pé debaixo do queixo do adversário, o adversário vai lá e entrega o pé para o cara tomar uma shibarai. Mas às vezes o cara está tão entregue ao combate que ele não percebe que ele está fazendo isso. Então eu trabalho percepção corpórea. Vamos fazer um kata? Qual um kata que você tem muita facilidade de fazer? Sei lá, um kata X. Beleza, vamos fazer ele só pensando no seu pé. Fecha o olho e imagina que, por exemplo, eu uso uns recursos, vamos dizer assim, fantasiosos, né? Mas assim, imagina que você está numa praia fazendo esse kata, né? E a água está batendo no teu pé. E eu ponho o som de praia. O cara ouvir o som das ondas. De olho fechado e ele pensa só no seu pé. Imagina as ondas da praia, da água batendo no seu pé enquanto você faz os movimentos. Entendeu? E aí o cara começa a adquirir percepção corpórea do pé, por exemplo. Ou de postura. Certo. Aí passa para os braços e aí vai. Que legal. Quer dizer, então cada momento... E aí você puxa no emocional dele essa situação. Sim, porque às vezes ele não tem consciência que ele está fazendo. Ele, de repente, toda luta o cara vai lá, toma o mesmo golpe. Entendi. E o cara não tem a percepção. Obviamente o técnico fala, cara, você tem que fechar a guarda. Você tem que fazer postura tal. Mas às vezes na hora, a ansiedade e o cara desliga no momento do combate, coisas que é muito comum, na hora do rádio meio, na hora que começa a disputa, o cara desliga. E o cara começa a agir no automático. Sei. E o cara não tem percepção que ele está expondo a perna dele pro adversário passar um shibarai. Ou abrindo a guarda, num momento de movimentação, abrindo a guarda é onde ele toma o golpe. Entendeu? Calma. Tem muito mais coisa aí pra gente falar nesse detalhe. Depois vamos falar de alguns outros esportes. Opa! E nesse momento agora vamos chamar um dos nossos patrocinadores aí. Um momento diferenciado aí no programa, tá bom? Passa aí então, pessoal da técnica, um dos nossos patrocinadores. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência.
Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente. Cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Estamos de volta aqui com o programa Saúde Total, entrevistando o psicólogo Wellington Messias, sempre falando sobre o esporte e todos os 7 níveis de saúde, mas hoje focando a área esportiva. Wellington, você comentou bastante sobre karatê e tudo mais. Com outro esporte aí que você tem atendido? Futebol? Futebol, atletismo. Tá, então vamos falar de futebol primeiramente. Tá. Fala para mim, foi a sua experiência, foi no âmbito esporte amador, esporte profissional, como é que foi? Foi no amador. Tá. Então, o que acontece? Aí também, tem questões de ansiedade, questão de pressão, às vezes até por questões de patrocínio, porque às vezes o time precisa ganhar. Né? Então, quando eu atendia... Inclusive, eu comecei a me interessar muito por isso quando eu fiz um estágio em termos de faculdade com o 15 de Jaú. Então, eu ia para lá para fazer palestras motivacionais para o time. Que legal. Né? Então, para o Sub-15, se eu não me engano. Né? E lá você começa a assistir os treinos, você começa a perceber como determinados jogadores reagem quando o técnico chama na chincha. Falou, você precisa descer para cá, cai para lá. Toca no meio, você não está tocando, você não está vendo. Como é que o atleta fica quando ele é chamado a atenção? Principalmente se tem o cara tem um perfil mais estrela, entre aspas, dentro do time. Um atacante, um centroavante. E de repente o técnico começa a chamar a atenção do cara. Pô, você não toca, velho. Toca no centro lá, divide a bola, pá, não sei o quê. E o cara começa a ficar incomodado. Como não deixar essas questões ir, entre aspas, orgulho, tomar conta do atleta? E colocar ele em determinado tipo de situação onde ele tem que perceber que ele joga pro time e não para ele. Aí no caso do futebol você atende o time, não o atleta ou às vezes atleta. Atleta também. Aí que eu falo, pode ser feito dessa maneira com relação ao time. Não, cara, uma preparação pro time, pra equipe. Aí você vê o técnico falando, você faz uma conversa com o técnico, assiste aquele bate-bola que eles fazem treino, antes do jogo, aqueles contatos preliminares no intervalo para identificar onde está o problema e vai e ataca o problema. Exatamente. Aí é o atleta,
Um atleta específico ou um conjunto do time todo? Ou o time. Ou né? o time como um todo. Isso, exatamente. Aí, caso, por exemplo, se for um atleta específico que contrata o trabalho como foi comigo, no caso, aí eu foco nele. E então, você atendeu especificamente um atleta? Quando eu estava profissionalmente já na área como psicólogo, eu atendi um atleta. Agora, quando eu fiz estágio na faculdade, eu tive a experiência de cuidar do time, da equipe, né? E na faculdade, Wellington, como é que foi que você cuidou do time? Isso. Tá, e foi do 15 de Jaú? Isso, do Sub-15, se eu não me engano. Sub-15. O Sub-15 do 15. Exato. Olha, até dá pra... Pessoal, joga aí na Mega Sena. 15, 15, dá 30 e tal. Se ganhar, depois liga pra mim e a gente divide o prêmio, tá? Vamos lá. Só uma brincadeirinha, pessoal. Vamos voltar. Então, o Sub-15 do 15. Aí você atendeu o time como um todo. Isso. E aí... você identificou os problemas que o time estava tendo no desempenho, escutando o que o técnico estava reclamando. E aí você foi conversar com cada atleta ou você conversou de uma maneira geral? Por exemplo, uma coisa que eles tinham muito, às vezes pela juventude, né, é a questão de um pouco de rebeldia ou aquelas panelinhas que se formam nos times, né? E isso, querendo ou não, você imagina um time que tem que jogar coeso, que tem que jogar, obviamente, cada um na sua função. E um não conversa com o outro, ou porque tem uma picuinha com o outro, ou porque, sei lá, né, não vai tocar bola. Acontece. Não vou tocar bola, o fulano tá livre, mas não vou tocar pro cara, porque o cara... Entendeu? Não vou tocar, vou rifar a bola lá na frente. E o time, de repente, perde a bola, acontece alguma coisa, a jogada não rola, por causa de uma picuinha pessoal. Sim. Nesse momento a gente faz o quê? Faz uma palestra motivacional, que foi na época que o ponto que eu comecei a ter acesso aos atletas foi justamente por palestras motivacionais. Aproveitava esse ensejo para levar, de repente, dinâmicas que gerasse uma boa convivência entre eles. Deles trocarem experiências entre eles, para conversarem coisas que, de repente, eles nunca conversaram. Ou... vão abrir para falar, tipo, alguém aqui tem alguma coisa para falar para alguém? Aí esse alguém vai lá e comenta alguma coisa, fala alguma coisa da vida, e de repente aquele cara que tinha picuinha fala, pô, cara, eu não sabia que a vida do cara era desse jeito. Poxa, eu não sabia que o cara também passava pelo mesmo problema que eu passava. Entendeu? E você começa ali criar um vínculo entre eles. E aí aquela picuinha que existia, de repente já não existe mais. E aí eles começavam a jogar como time. Exato. Aí começa a colaborar, começa a coisa a virar, o humor lá em cima, a autoestima lá em cima, e o time trabalhando como uma máquina bem lubrificada. Que legal. E você percebeu o resultado do time? A coisa deu uma guinada, deu uma melhorada? Como é que foi? Sim. Eu fiz na época ainda, como era o objetivo de faculdade, coisa e tal, né? Eu acabei eu passei ali um questionário para o técnico responder. E dali eu tirava pontuações e montava um gráfico. E aí você percebe nitidamente que a partir do momento que as palestras começaram, a motivação e essas dinâmicas de interação entre eles, o desempenho do time cresceu. E não te contrataram depois? Não. Nossa, mas que chato, cara. Ainda identificaram isso. De graça todo mundo quer. Agora, para botar a mão no bolso, às vezes fica meio difícil, né? Exato. Que legal. Mas mesmo assim, você procurou a direção do tentar oferecer os seus serviços ou não? Foi só como era trabalho? Na verdade, na época eu estava mais focado na clínica, né? Certo. Aí então eu só acabou ficando meio de lado. Mas no fim, um atleta acabou me procurando, né? E aí foi a hora que eu acabei tratando ele especificamente. E como é que foi esse tratamento? Vamos lá. Então, a questão dele era o quê? No treino ele desenrolava muito bem, mas chegava no momento do jogo, ele ficava nervoso, ele ficava ansioso e ele não conseguia desempenhar tão bem o quanto ele podia desempenhar. Entendeu? Então, trabalhar isso. Onde é que está o que está amarrando o atleta? Entendeu? É a questão emocional? E no fim, precisa melhorar. Que coisa... que conclusão legal que a gente chega, né? Por que ele rolava bem durante o treino e não rolava bem durante o jogo em si? Porque os pais iam assistir ele. Olha que doido. Então ele se sentia pressionado.
Ele fala, pô, não posso fazer feio. Meu pai e minha mãe tá aí, eles estão investindo em mim. Nossa, isso travava o cara. Travava em vez de ele. motivar, travava. Travava. Ele sabia que ele tinha, mas o nervosismo era tanto que o cara errava passe. E você identificou isso? Sim. E aí, como é que você fez? Aí eu comecei a trabalhar com ele a importância disso para ele. E eu transformei a dificuldade em motivação. Falei, ó, é justamente porque seu pai e sua mãe estão aí assistindo, é que você tem que jogar. É que você tem que mostrar o seu melhor. Porque às vezes ele perdia lance, ou deixava de voltar, ou de fazer uma marcação, porque ele ficava procurando o pai e a mãe na arquibancada. Nossa. Entende? E aí você mudou a chave dele, falou assim, foca no jogo tal, e quando você tem um bom desempenho, a família vai aprovar. Exato. Aí eu levei ele pro treino, pedi que o pai viesse ao treino para assistir ele jogar. Aí eu percebi que ele ficou... O comportamento dele durante o treino mudou. Ele ficou mais acanhado, ficava procurando o pai durante o treino. E aí que você fez toda essa dinâmica para trabalhar. Aí eu saquei. Aí eu peguei e falei, ó... Aí ele começou a me contar sobre o pai, né? Tudo, como que era a experiência dele com o pai, com a mãe. Porque, pô, eles estão pegando o salário deles lá e investindo em mim para me comprar uma chuteira, para comprar uniforme, para pagar para mim poder fazer viagem, para poder fazer teste. E aí, na hora que chega do jogo, eu jogo mal. Entendeu? Aí eu falei, pronto, então, sinal que isso tem muita importância para você. Ele falou, tem pro meu pai foi jogador e tal, ele queria também que eu fosse. E aí você vê todo o peso de responsabilidade que um rapaz ali no terrão ali jogando tá passando. Certo. Entendeu? E a partir do momento que você começa a transformar isso em fator motivacional, porque ele olha as coisas por outro lado, o desempenho dele melhora. Que legal. Fantástico, cara. Muito incrível isso. Então, o desempenho aí esportivo está muito ligado nessa parte psicológica. Sim, né? com certeza. E isso é uma coisa que os Estados Unidos eles fazem muito. Os países de primeiro mundo eles investem pra caramba nessa área, né? Exatamente. Por isso que o desempenho dos caras lá é tremendo, né? Exato. Você quer uma coisa que eu te faço pensar na psicologia do esporte com uma facilidade muito grande? 7-1. Cara... Você lembra desse jogo? Nossa, quem não lembra, cara? Boa. Vamos falar. O que você me fala? Então, você percebe ali, eu não tenho tão assim, vívido na memória. Mas você percebe o estado de apatia. Quando levou 3, não sei se foi 3-0, se eu não me engano, depois o Brasil acabou fazendo 1, não me lembro exatamente. O 1-0 que eles fizeram foi no segundo tempo, quando já estava quase 5-0. Exato. Eles fizeram 1, aí os caras ainda marcaram mais 2, mas eu acho que surgiu um vulco ali, que eu escutei assim, depois que você escuta os caras que estão envolvidos no esporte e tal, e um combinado. Os caras chegaram pros caras da Alemanha e falaram assim, tira o pé aí que vocês já ganharam e a coisa vai ficar muito mais feia pra gente. Então eles até tiraram o pé, porque senão podia ser mais. Se eles forçassem mais, a coisa ia ser mais. E você imagina isso, né? Tipo, uma seleção brasileira. É o símbolo, praticamente, você pensa em futebol. No mundo todo, você lembra de Pelé, você lembra de Ronaldo, certo. Ronaldinho. E, de repente, essa seleção vai para uma Copa do Mundo e leva 7-1. Terminou o primeiro tempo, tá 5-0. Nossa. Percebe? Como que fica a motivação desse time? Quando levou 1, beleza, levou 1, mas e aí? Não, vamos caçar aí, vamos matar, de repente, levou 2, levou 3, levou 4, levou 5. Nossa, era hora o técnico chamar todo mundo, tentar fazer alguma modificação, parar o jogo, tentar conversar. Então, percebe? E é um técnico, né? Foi o Filipão, um cara que já tinha ganho Copa do Mundo, caramba. Como é que dava o clima ali dentro, nos bastidores? Aí o que passa na cabeça do jogador ali é o quê? É o patrocínio dele, é a cobrança que a CBF vai fazer. Aqui eu estou dando exemplos. O que vai ser do técnico? Será que essa aqui é a última Copa que eu vou? E agora, como é que vai ficar o meu passe no clube onde eu jogo? Será que isso vai prejudicar o meu passe? Ou o nego vai me pôr no banco até o momento que eles não renovar o meu contrato? E o pessoal do banco tava com medo de entrar, né? O técnico disse que ele olhava pro banco assim, os caras desviavam o olhar assim, não quero entrar porque eu não quero participar desse vexame. Percebe? Ó, que doido, cara. Então, esse 7-1 foi comoção nacional, eu lembro. Sim. Nossa, eu tava tomando umas cervejas a mais ali, nossa, eu fiz até besteira, nossa, eu desliguei televisão, sei que, foi feia a coisa. Um caso mais antigo, por exemplo, que você pode... não sei se teve algum fator psicológico, mas que poderia ter. Por exemplo,
Você lembra da... Hoje o pessoal não fala muito dela, mas eu lembro com certa frequência dela. Da Edinancy, atleta do judô. Que teve uma competição que eu não lembro se... Agora eu não estou bem lembrado se ela tinha ido para a final e pediram para que ela fizesse um teste de feminilidade, ou se ela tinha ganhado a medalha de bronze, alguma coisa assim numa Olimpíada, e pediram para ela que ela fizesse um teste de feminilidade. Isso pode mexer com o psicológico do atleta. Sei. Entendeu? E aí, como é que fica a próxima luta? E aí, você lembra do resultado? O resultado deu que ela era feminina? Sim, do normal. Pelo menos até onde eu me lembro, sim, porque não tiraram a medalha dela. Então, ok. Porque ela aparentava ser... Porque ela, imagina, né? Ela é uma mulher que foi... sem preconceito, né? Mas é questão do esporte. Ela era uma mulher preparada para luta. Certo. Entendeu? Assim como as outras também. Mas, de repente, o porte dela, a força dela, alguém reclamou. Ou intencionalmente no intuito de abalá-la, de ofendê-la de alguma maneira, e isso pudesse tirar ela de centro para a luta, entendeu? Ou simplesmente porque surgiu a dúvida mesmo, sei lá o que pode passar na cabeça do povo, né? Mas, de qualquer maneira, isso chega no atleta. Entendi. Como é que isso mexe com o psicológico do atleta? Ela vai ficar muito brava com isso? Ela não vai ligar? Ou será que agora, não, agora eu vou para cima mesmo para mostrar qual é que é? Como que o atleta vai reagir? Você nunca sabe. Ou teve alguém que chegou ali para ela e falou, cara, fica calmo, fica de boa que você vai ganhar. Você não se abale com isso, estão fazendo isso de propósito para te provocar. Entendeu? Cara, é muito doido, né? Sim. A parte psicológica é fundamental, né? Na saúde atleta, na saúde pessoal e tudo mais. Cara, agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi fantástico você estar aqui com a gente. Volte outras vezes, tá? Com certeza. Vamos ver se uma próxima vez aí a gente faz um bate-bola aí, você, Camila, o que você acha? Com certeza. Uma boa? Opa. Os dois juntos, psicológico com fisiológico. Ótimo. O que você acha? Combinação perfeita. Dá um bate-bola bom? Opa! Então vai, no próximo programa a gente vai fazer um bem bolado aí. Ótimo, perfeito. Tá bom? Ótimo. Fechou. Cara, quero agradecer muito sua presença, tá? Queria agradeço. que você desse suas considerações finais aí e até um próximo programa. Vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer, nas redes sociais aí, né? Que é meu Instagram, @psicólogo-messias, né? Facebook, Wellington Rafael Messias. E Telefone para contato? 14 998 12 18 25. Beleza. Cidade de Jaú e região. Ótimo. E atende online E também. atendimento online também. E aí, então, é o Brasil inteiro. Quem estiver nos assistindo aí, tiver algum interesse, Wellington Messias, psicólogo motivacional, de atleta, pessoa, tá com problema de psicologia, procura o nosso amigo Wellington Messias, ok? Atendimento aí online, presencial, é só ligar e fazer o contato. Só ligar, entrar em contato pelo WhatsApp ou ligação, a gente atende. Beleza. Pessoal, quero agradecer a presença de todos aí no programa. Desejo todos um bom final de noite. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.